Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa jornalístico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do NUCOM, o Núcleo de Comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Agência Acadêmica, a agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação científica e também institucional. Nós estamos gravando esse programa no dia 27 de fevereiro de 2025. E o nosso tema aqui é um tema atualíssimo e importantíssimo para as pessoas individualmente, para a sociedade como um todo e para o país também, quiçá para o mundo. Por quê? Porque a gente vai falar hoje sobre o agravamento da epidemia da dengue no Brasil. Para falar sobre esse assunto com a gente, nós temos a presença, a participação da bióloga Neuza Maria Frazati Galina. A professora Neuza tem a graduação em Biologia e a pós-graduação, mestrado e doutorado em Biotecnologia. E ela é gerente do laboratório piloto de vacinas virais do Instituto Butantan, aqui em São Paulo. Professora Neuza, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar para vocês um pouco do nosso trabalho, um pouco do que é o desenvolvimento de uma vacina. Maravilha. A gente vai falar aqui, como pano de fundo, o desenvolvimento de vacinas, que vacina, né, infelizmente, se tornou um tema controverso em nosso país, né, na medida em que, por ocasião da epidemia da Covid, sabia-se que a única resposta possível para resolver o problema da epidemia era a vacina e haviam correntes, né, contrárias à vacina. Se esquecendo que nós estamos vivos aqui hoje muito por conta da vacina contra o sarampo, contra a meningite, contra a coqueluche, etc. Mas, enfim, vacina, infelizmente, se tornou um tema controverso, e para que essa controvérsia se reduza, é importante que saibamos da importância e da seriedade das vacinas. Então, a professora Neuza vai nos contar aqui sobre o desenvolvimento de vacina de uma maneira geral e com ênfase no desenvolvimento da vacina contra a dengue feita pelo Butantan. Professora, quando é que nós teremos a vacina contra a dengue do Butantan no braço dos brasileiros? Em breve, porque nós estamos já na fase final, em que, na realidade, nós mandamos já toda a documentação, estamos só aguardando o registro pela Anvisa, e isso vai acontecer em breve. Em seguida, após o registro, a gente começa a fazer os lotes, que a gente chama de lotes comerciais, que vai ser enviado ao PMI para ser colocado no braço das pessoas. Então, ainda talvez esse ano a gente possa ter alguns lotes, mas com certeza o ano que vem já tem uma grande quantidade de vacina disponível para a população. Quer dizer, o Butantan já enviou para a Anvisa toda a documentação necessária para a Anvisa analisar e tomar uma decisão em relação à vacina. Sim, agora a gente está aguardando o desfecho final e o que a gente chama de registro do produto e autorização para iniciar a produção dos lotes. Nós estamos em fevereiro de 2025. Professora, quando começou a ser desenvolvida essa vacina pelo Butantan? Nós começamos a pensar em desenvolver a vacina em 2009 e começamos a desenvolvê-la no início de 2010. Quando nós tínhamos... Porque o Butantan, ele atende uma demanda de saúde pública. Então, como nós estávamos com uma situação
da dengue um pouco diferenciada, com aumento significativo de casos. Então, o Butantan, ele teve como meta o projeto de desenvolver uma vacina contra a dengue. E foi isso que a gente fez com que a gente iniciasse esse desenvolvimento. Uhum. E qual que é o primeiro passo? Qual foi o primeiro passo, professora, para se chegar ao ponto da caminhada em que estamos hoje? São muitas etapas. A primeira etapa, quando a gente recebe essa missão de ter que fazer uma vacina, nós vamos primeiro fazer uma série de estudos referentes a, por exemplo, a doença, como a doença se manifesta, que público que a gente vai atingir, qual é o público, se isso vai ser criança, se vai ser crianças e adultos. E, segundo, a gente começa a pensar que tipo de vacina a gente vai poder fazer. E a gente tem que optar, tem vários tipos de vacina, mas principalmente os principais tipos de vacina são vacinas inativadas, que são aquelas que você usa o vírus não ativo, ou seja, inativado, ele não é capaz de produzir doença. As vacinas de vírus atenuados, que são as melhores, que são aquelas vacinas em que você enfraquece o vírus, atenua o vírus, para que você use na vacina, e quando ele entra no organismo, ele passa a produzir a doença de uma forma branda, muito branda, e faz com que o seu organismo tenha uma resposta imunológica muito boa, muito efetiva, que simula a infecção natural. São as vacinas mais duradouras, elas exigem menos doses, que é o que todos nós queremos sempre fazer, mas nem sempre é possível. E as vacinas de segunda idade, pedaços do vírus, né? No caso, por exemplo, da vacina do SARS-CoV, é um exemplo, por exemplo, de vacina de subunidades, que a gente chama. Então, a gente tem que determinar esses pontos. Outros pontos, eu vou ter condições de fazer esse produto em larga escala, eu tenho que fazer um teste de viabilidade, ou seja, um estudo de viabilidade. Eu tenho condições de fazer, eu tenho gente para fazer, eu tenho local para fazer, tenho técnicos treinados para isso, eu tenho dinheiro para fazer isso, quem vai financiar isso, como vai financiar. E um ponto bastante importante, existe outra no mercado? Se existe, ela é competitiva? O quanto vai ser o custo final desse produto? Ele vai ser possível o PNI comprar? Ou vai ser de um preço assim tão absurdo que a gente não vai conseguir produzir o suficiente para imunizar a população inteira do país? Então, são alguns pontos que a gente avalia neste primeiro momento. No caso da dengue, por exemplo, a gente optou por uma vacina de vírus vivo atenuado. E, então, nós fizemos uma parceria com o National Institute of Health dos Estados Unidos, que eles tinham atenuado os 4 tipos de vírus dengue, que é o DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4, e nessa parceria, eles mandaram para a gente alguns desses vírus atenuados, geneticamente atenuados, e com algumas deleções na sequência dos vírus, e um deles também é uma quimera, mistura de 2 vírus, e a partir daí, a gente começou a testar essas que a gente chama cepas virais, para ver qual era a mais adequada para que a gente pudesse fazer a vacina. Então, professora, desculpa te interromper, mas eu acho que a gente está num ponto aqui meio crucial para a compreensão da segurança da vacina. Alguns minutos atrás, a senhora colocou de três possibilidades, 3 tecnologias, vamos chamar assim, relacionadas ao vírus que estimula a defesa. Essas 3 possibilidades, elas implicam riscos consideráveis para a população? Não.
todos esses tipos de vacina que implicam em risco para a população tem a ver com a forma que você vai produzir essa vacina. Teria que ser que a gente chama em boas práticas de fabricação. O que eu disse anteriormente é que a resposta imunológica, ou seja, a eficácia do produto, ele é muito, o número de doses é muito menor quando você está trabalhando com uma vacina de vírus vivo atenuado, ou que a gente chama vírus enfraquecido. Mas todas elas realmente têm a sua função, e desde que elas sejam fabricadas segundo as normas estabelecidas pelos órgãos regulatórios, pela WTO, vários órgãos nacionais e internacionais, ela não traz risco. Por isso que a gente, após desenvolver o produto, a gente passa por todas as fases clínicas, né? Fase 1, fase 2, fase 3, exatamente para avaliar. E quando vou avaliar essa segurança para a população. Então, quando uma vacina é registrada pela Anvisa, você pode ter certeza que você está recebendo um produto seguro e eficaz, ou seja, seguro e capaz de proteger com a doença que é alvo desta vacina. Então, a segurança é uma coisa à parte. O que eu diferenciei é a eficiência das vacinas de vírus vivo atenuado. Por exemplo, a influenza é uma vacina de vírus inativado. Todo ano você tem que tomar uma dose, correto? Então porque ela tem uma resposta que precisa de muitos reforços. Outro exemplo, a vacina contra a Covid de RNA, vocês também, quantas doses a gente precisa tomar? Então, o que eu estou dizendo é essa diferença entre a resposta que a vacina possa trazer. Então, a Advip, no caso da dengue, nós vamos usar uma única dose. Nossa vacina é de uma única dose. E nós temos, por exemplo, estudo de 5 anos que ainda a pessoa fica protegida com essa única dose. Então, é isso que eu estava querendo diferenciar no começo em relação aos tipos de vacina. Sim. Então, retomando onde eu interrompi a senhora está dizendo que recebeu de um laboratório dos Estados Unidos 4 tipos de vírus. A vacina é composta por 4 tipos de vírus. A vacina de dengue é extremamente complexa, é diferente de outras que é com um único vírus, são 4 vírus. Então, a gente recebeu 4 tipos de vírus que estavam atenuados. E com esses vírus, a gente testou para ver se eles seriam importantes para a nossa vacina, e eles se adequaram ao plano de trabalho que a gente queria fazer. E a partir daí, com esses vírus, a gente começou a fazer as etapas todas de produção da vacina, que vem, primeiramente, a produção do vírus, depois a purificação, depois a concentração, e a gente conseguiu o IFA. Depois do IFA vem a fase de formulação, que você vai pegar este concentrado viral e vai fazer, no caso do dengue, a gente é um vírus vivo, então não teve a fase de inativação, a gente vai pegar esse concentrado e vai formular. E a formulação do dengue também é bastante difícil, porque você produz um dengue 1, um dengue 2, um dengue 3 e um dengue 4. O que são o dengue 1, dengue 2? Né? São os tipos de vírus que existem de dengue que circulam. Circulam aqui no Brasil? Circulam no Brasil e no mundo. Por exemplo, hoje, vocês devem ter ouvido na imprensa que a gente está tendo uma grande circulação do DEN 3. Então, olha o DEN 1, olha o DEN 2, olha são os 2, olha são os 3, o que mesmo circula aqui é o DEN 4. Tá? Mas no mundo inteiro, são esses os tipos de vírus que não são no Brasil, que circulam, do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E a vacina, ela precisa ser extremamente eficiente para os 4. Então, você estuda cada um separadamente, você
produz o vírus separadamente e depois você vai juntar isso, que a gente chama formular o produto para dar origem à vacina final. Isso é bastante complexo, porque eles se comportam separadamente de um jeito. A hora que junta os 4, a gente tem que fazer uma interação entre eles, de maneira que a vacina vai ter título viral correspondente, uma potência que seja boa para os 4. Os 4 tem que proteger a pessoa contra os 4. Principalmente em se tratando de dengue. Dengue, ele tem uma característica diferente dos outros vírus, que, por exemplo, se você a gente chama um fenômeno de reação cruzada. Por exemplo, você toma uma vacina que é boa, para te dar anticorpos contra DEN1, DEN2, D3, mas DEN4 não. Então, quando acontece na natureza de você encontrar, ou ser infectada por esse DEN4, ele vai simplesmente, não vai proteger, concorda? Uhum. Não vai proteger. E quando você é infectada com outro tipo de dengue, DEN2, por exemplo, ele cria o que a gente chama uma reação cruzada, um complexo, que vai fazer que esse DEN3 fique muito mais potente. Uhum. Então, você tem uma viremia maior e acaba tendo a doença, por exemplo, da dengue hemorrágica, a dengue na sua forma mais grave, não na forma clássica. Então, esse também é um grande problema. Se vocês se lembram, já foi lançada primeiramente uma vacina pela Sanofi de dengue há um tempo atrás. Sim. E ela tinha esse problema. Ela não dava uma proteção eficiente para os 4 sorotipos. Ela teve que ser restrita só a determinadas pessoas. Então, a vacina precisa ser eficiente para quem nunca teve contato nenhum com dengue, nunca teve dengue nenhum, e também tem que ser eficiente para quem já teve contato com dengue. Porque você pode ter uma dengue, por exemplo, produzida pelo DEN1, mas você não tem anticorpos contra DEN2, nem contra DEN3, nem contra DEN4. Só que esses anticorpos contra DEN2, contra DEN1, ele precisa ser muito eficiente, porque senão, quando você se infecta com DEN2, vai fazer o que eu acabei de falar, vai fazer com que a viremia seja maior e, com isso, você tenha a dengue na sua forma mais grave. Fazendo uma analogia com a Covid, houve algumas cepas, ou algumas variantes do novo coronavírus. Esse mesmo problema foi enfrentado para fazer a vacina da Covid, ou seja, você ter que fazer uma única vacina para desativar vários vírus? Não, são diferentes. A vacina de Covid é muito semelhante à vacina de influenza. O dengue não, ele é um dengue, o DEN1, DEN2, DEN4 é estável, relativamente estável. No caso da Covid, bem parecido com a influenza, o vírus vai se modificando muito. Então, se você lembra, no caso da Covid, começou com a cepa que veio lá de Wuhan, né? Lá da China. Depois a gente estou falando das cepas que são mais letais, né? Depois ele foi se modificando. Aí você vê a cepa P1, que foi isolada aqui no Brasil. Depois veio a Ômicron. E assim, ele varia. Então, no caso da Covid, é uma vacina inativada. Né? Então, o que acontece? Você precisa ir acrescentando na vacina a cada hora que surge um diferente. É o caso de influenza. Né? Influenza, ela é composta por 3 ou 4 tipos de vírus, que ora circula ora circula outro, e aí você tem que fazer essa composição todo ano. Por isso que é uma vacina inativada e é anual. Tá? Então, o dengue, graças a Deus, né, ele é estável.
A única diferença é que ele tem essa característica, que a vacina tem que proteger muito bem contra os 4 sorotipos. E esses 4, eles se desenvolveram ao longo de quantos anos? Não sei te informar. Na realidade, é um histórico. A dengue é muito, muito, muito antiga. Né? Ela é bem antiga, ela já é detectada há muitos anos. E, assim, por exemplo, no Brasil, DEM4, ele adentrou no Brasil não faz muito tempo. E ele vai migrando. A gente tinha só um tipo de sorotipo, e aí, com essa globalização que foi acontecendo, os vírus hoje, eles se disseminam uma rapidez muito, muito maior do que antigamente. Então, a gente lidava praticamente com nenhum. E aí, os outros foram chegando, e hoje a gente tem os 4. Ora circula mais um, ora circula mais o outro, e menos o DEM4. O DEM4 é o que menos circula. Era DEM1, agora a gente já está com DEM3. Isso varia. Quando a vacina do Butantan começou a ser desenvolvida, quantos tipos existiam? Os 4. Eles já existem, não é no Brasil, no mundo, há muito tempo. Tá, os 4. Porque diferente dos outros vírus, que eu falei, por exemplo, a influenza e o Covid, essa variação genética para dar origem a uma variante, que a gente chama, não é característico de dengue. Ele se mantém sempre com os vírus todos variam, mas com variações que não são significativas em termos de doença. Diferente da Covid, né, que cada hora é né, cada hora é um tipo de... Cada hora as pessoas estão sendo infectadas e têm a doença de forma mais grave por um tipo de variante. E, igualmente a influenza. Quanto tempo vocês demoraram, mais ou menos, para chegar no momento e falar assim, bom, agora a gente pode começar a fazer testes? Olha, a gente teve uma vantagem na hora de fazer a vacina de dengue, porque toda vacina viral ela precisa de uma célula. E a célula que a gente usou para dengue, a gente já era uma plataforma que a gente já fazia anteriormente, que a gente desenvolveu a vacina de raiva, a vacina de rotavírus. Então, nós não tivemos que despender de um tempo grande para estabelecer a produção da célula. A gente já tinha isso. Então, a partir daí, em 2013, a gente já estava fazendo fim de 2013, a gente fez a primeira inoculação em pessoas, a fase 2. E aí a gente fez a fase 2, quando durou mais ou menos até 2015, quando viu que a vacina era eficiente, que a vacina era segura, e aí a gente fez um novo protocolo de ensaios clínicos, encaminhou para a Anvisa os resultados, a Anvisa aprovou o resultado, aprovou o nosso novo protocolo, e nós iniciamos, então, a fase maior, que é a fase 3, que envolveu mais de 17 mil voluntários por todo o país. Porque a fase 2 a gente fez aqui só em São Paulo. A fase 1, só voltando um pouco, a fase 1 ela foi resolvida rapidamente, isso? A fase 1, a gente, como estava nesse estudo, a fase 1, ela já tinha, quando a gente fez essa parceria, os Estados Unidos, o Instituto NIAID, ele juntamente com o Hospital Johns Hopkins, eles fizeram um ensaio lá de fase 1, que foi aceito pela Anvisa. Então, a gente já começou na fase 2, mas de que maneira? Fazendo 2 etapas. Na própria fase 2, uma etapa que a gente seria a que a gente chama de A, que era semelhante à fase 1, e uma etapa chamada B, que seria a fase 2. Foi um jeito de a gente fazer o mais rápido possível, porque a situação do país era muito preocupante em relação à doença, que é uma doença horrível, não só leva a óbito, mas também há muitas outras hospitalizações, e uma doença que a pessoa sofre muito. Sim.
Aí fez a 2, aí partiu para 3. Isso. E aí precisa de voluntários. Sim. E quantos braços foram mobilizados na fase 3, professora? Na fase 3, praticamente de 17 mil voluntários. No Brasil? No Brasil todo. Brasil todo. E a teste, a avaliação clínica, a gente não faz em toda a faixa etária, fez de 2 anos a 59, porque a gente não tem braço para fazer tudo isso. Agora que já foi aprovado nessa fase toda, nós entramos com um protocolo para estudar também a vacina de 59 em diante, as pessoas mais velhas. Por que a gente escolheu essa faixa etária, né? Aquilo que eu falei no meio? Porque o maior índice realmente de dengue está entre as pessoas que vão estar entre 20 anos e 50 e poucos anos. Então, a gente pegou a faixa que mais, o maior índice de dengue, para fazer o primeiro estudo. E agora a gente vai fazer o estudo para que toda a população possa tomar a vacina. Um organismo de 2 anos de idade, ele é bem diferente do organismo de 50 anos de idade. No desenvolvimento da vacina, como é que vocês enfrentam essa amplitude etária? Então, por isso mesmo que a gente faz esses testes, né? A gente faz os ensaios clínicos com essa faixa etária tão ampla, porque a gente tem, quando faz a fase 2, a gente só trata com adultos. Então, a gente já sabe como é a resposta, tem uma resposta muito boa. Isso tudo, a gente só diz a vacina é boa, a vacina pode, depois que passar por todo mundo. Tá? As pessoas, às vezes, não entendem por que dura tanto, por que demora tanto para sair. É porque a gente, quando coloca uma vacina para a população, no braço das pessoas, a gente tem certeza absoluta que ela é extremamente segura, que ela vai proteger a pessoa contra a doença. Então, são muitos estudos. E não para aí, a gente continua também estudando. A gente sabe, por exemplo, realmente o que vai acontecer, quais os possíveis efeitos colaterais que vai ter, que serão brandos, que não vai ter problemas graves após vacinação. E a vacina da dengue do Butantan, quer dizer, vocês chegaram a um nível de certeza em relação à eficácia e à segurança que vai imunizar aquelas coisas, 80%, 60%, 50%. Como que vai ser a vacina do Butantan nesse aspecto? Então, a nossa vacina está em torno de quase 80%. Mas isso é uma amostragem, né? Isso é um resultado que a gente tem desses voluntários. O que a gente vai saber com certeza é o que a gente chama na fase 4, que a gente vai continuar acompanhando. Vai continuar acompanhando e verificando realmente o quanto isso... Cada vez que passa, mais... Não acaba o estudo agora. Os estudos continuam, para a gente verificando exatamente como se comporta ao longo dos anos. A gente tem uma experiência de 5 anos, né? Foi em 2016. Mas a gente vai ter experiência de 6 anos para saber certinho. Quando é que a gente vai precisar dar um booster? Vai precisar dar um reforço? Sim, não. É só com os estudos ao longo do tempo. Tem vacinas que a gente dá reforço a cada 10 anos, né? Tem vacinas que dá a cada 5. A gente sabe que até 5 tá tudo bem, tem uma resposta muito efetiva. Então, esses estudos continuam. E cada vez mais a gente vai entendendo, porque é uma diversidade tão grande de pessoas, né? Se você pegar uma pessoa do norte e do sul, nós estamos no mesmo país, mas eles são geneticamente, tem muitas diferenças, né?
todo mundo tem diferença, mas tem diferença também em relação à alimentação, a temperatura, tem uma série de coisas de influência de ambiente também. Então, o que a gente vai vendo com o passar dos estudos, que a gente chama fase 4, que quando já vai ser colocada no braço da pessoa, é que vai responder todas as perguntas assim, de maneira muito concisa, muito definitiva. Mas, por enquanto, a gente tem os resultados de um ensaio clínico. E esses ensaios clínicos mostram que a vacina é segura, pode ser aplicada em quem já teve dengue, em quem não teve dengue, não importa que dengue que teve, qualquer dos tipos de sorotipos, não vai ter problema de causar uma reação mais grave. E que ela vai salvar muita gente, vai salvar milhares de pessoas e vai ser, vai não só salvar, mas evitar o sofrimento de muita gente, a falta ao trabalho, né, que as pessoas chegam a faltar uma semana, então, no trabalho, os gastos públicos com hospitalizações. Então, tem uma amplitude tão grande uma vacina desse tipo, que traz assim, um benefício imenso às pessoas e ao próprio país. Sim. Eu já conheci pessoas que tiveram dengue, que é muito, assim, muitas dores, né? Um incômodo muito grande. Devastador. No Brasil, a gente teve, neste ano aqui, por volta de 365, mais de 360 mil casos, é isso, né? É assim, o grande problema que a gente teve com dengue, na realidade, foi lá em 2023, né? Em 2024 também, e o que a gente está vendo atualmente é que este ano promete que nós vamos ter muitos problemas com dengue. Por quê, se você pegar na série histórica e você comparar os gráficos, você vê que, por isso que as ações estão sendo, do governo, estão sendo bem priorizadas e direcionadas, porque tudo indica que teremos muitos casos esse ano. Nós estamos em fevereiro e já estamos com esse quantitativo, já tem um quantitativo de quase 400 óbitos, né? Então, tudo indica que vai ser bem, principalmente por calor, né, intenso que a gente está vivendo, chuvas, tudo que o vetor quer, tudo que o mosquito, que o Aedes quer, é isso aí. E vai se proliferar. E o que a gente sempre diz, a salvação da dengue vai ser realmente vacina. Porque o controle do vetor, o controle do mosquito é uma coisa que se tenta há muitos anos, né? E a gente vê que não tem uma eficiência o quanto a gente esperaria, ou o quanto deveria ter. Então, eu acho que entre este ano, o ano que vem, quando as pessoas forem vacinadas, a maioria da população for vacinada, talvez não, eu tenho certeza que no futuro vai ser uma doença que bem controlada aqui no país. Não é só no país, né? Porque a nossa tecnologia, ela tem patente praticamente em 16 países. O primeiro país que nós patenteamos o produto foi nos Estados Unidos. É uma vacina assim, que não tem só o contexto nacional, tem um contexto internacional. E uma vez desenvolvida a vacina, autorizada pela Anvisa, aí o Butantan tem a sua fábrica de vacina. Sim. Que vai garantir. Já se tem ideia de quantas doses poderão ser produzidas num período X, um ano? O Butantan, o que ele está fazendo? Vai precisar de muitas doses e que o Butantan
Nenhuma fábrica consegue fazer tantas doses assim. Então, o Butantan fez uma parceria com outro laboratório e que também vai produzir nessa primeira fase para que se disponibilize para toda a população. O Ministério já tá ciente disso, porque não dá para fazer esse quantitativo de 100 milhões de doses ou coisa para é muita coisa. E fazer uma vacina para que ela seja segura, eficiente, demanda muitas regras em um tempo de testes, né? Antes de você liberar o produto, passa por uma série de testes até a cada lote. Cada lote passa por uma série de testes antes de ser liberado. Então, a estratégia neste momento será essa. Muito bem. Professora, deixamos de falar aqui alguma coisa que seja bastante relevante do ponto de vista da informação à sociedade? Eu acho que a sociedade precisa se conscientizar que a vacina é essencial para o bem da saúde pública. Esse movimento anti-vacinas, que a gente infelizmente tinha no mundo e agora parece que está bem forte aqui no país, ele leva a problemas sérios para a saúde pública. Porque quando você deixa de vacinar, você não está contaminando só você, um adulto. Ele vai contaminar seu filho, a sua esposa. E isso, ele dissemina o vírus, né? Ele dissemina a doença. Quem deixa de vacinar é um disseminador de doença. Então, a pessoa precisa se conscientizar para o bem dele e para o bem dos outros que é necessário se vacinar. E que a vacina é um bem, não é um mal. A vacina vai permitir que você tenha uma vida mais saudável, que seus familiares tenham uma vida mais saudável, livre de doenças sérias, como dengue, covid, poliomielite, sarampo e N outras doenças que são passíveis de serem evitadas com apenas uma vacinação. Seja ela de 1, 2, 3 doses, mas apenas esse ato de vacinar. Então, não é só um bem para si, é um bem para a sociedade, é um bem para as pessoas de uma maneira geral, para o seu país. Muito bom. Professora Neuza Maria Frazati Galina, gerente do laboratório piloto de vacinas virais do Instituto Butantan, aqui de São Paulo. Professora Neuza, ela está fazendo história, né, para a saúde pública desse país. Isso acho que precisa ser dito, né, precisa ser registrado, porque infelizmente a ciência no Brasil, ela é ainda, o valor dela, a importância dela é ainda pouco reconhecido, né, e a importância e o valor dos cientistas também, né. Então, eu faço questão aqui de fazer esse registro, né, que quem está conosco aqui agora, aqui ao meu lado, nessa tela, é uma pessoa que está fazendo história para a saúde pública do país. Então, professora Neuza, muitíssimo obrigado por ter estado aqui conosco, e o maior sucesso possível, né, para a vacina do Butantan, para todos os profissionais do Butantan que participaram e participam do processo de desenvolvimento dessa vacina. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, foi muito bom conversar com você e também poder esclarecer um pouco, né, do nosso trabalho, que não é um trabalho só meu, é de uma equipe imensa que se dedica e que veste a camisa realmente pela saúde pública no Brasil. É o lema aqui da nossa instituição, né? Salvar vidas. Muito bom. Obrigado, então, a todos que nos acompanharam. O ICB em Pauta tem um acervo razoavelmente diverso de temas. As edições do ICB em Pauta estão disponíveis no canal do ICB no YouTube, então os convido a conhecer um pouco desse acervo também. Professora, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu que agradeço.